Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no capítulo 1, verso 14, e nós estávamos tratando sobre o penhor do Espírito, o selo do Espírito Santo, e sobre o tema da salvação, de que Deus ele nos sela com o Espírito Santo. E esse Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo da promessa, ele é uma garantia de que o Senhor vai nos resgatar, de que Ele vai cumprir a sua parte, Ele vai nos tomar por possessão sua. E eu tratei sobre o assunto da salvação, e salvação é interessante. É bastante interessante nós tratarmos sobre salvação. Esse tema na teologia se chama doutrina da soteriologia. Então é soteriologia. Soter é salvação, logia, estudo. Então estudo da salvação. Então é interessante às vezes nós entendermos um pouco e estarmos embasados na nossa fé. Quando nós pensamos em salvação, Jesus ele nos salva. Mas nos salva do quê? Eu já escutei algumas pessoas em alguns comentários que a maioria de nós tem a Jesus Cristo e a salvação como um seguro contra incêndio, e a segurança de não acabar no inferno. E se hoje se descobrisse, se tivesse uma revelação que não há inferno, muitas pessoas não estariam mais servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque muitos se encontram em Cristo por medo, o temor do inferno. Então se diz que é mais por um seguro contra incêndio. E é interessante quando a gente pensa em salvação, o que é salvação? E nós vamos para Mateus. Eu não quero sair do assunto aqui, mas é interessante nós lermos em Mateus 1 e nós sabemos de que Jesus nos salva. Quando você fala sobre o nome de Jesus, em Mateus 1:21, diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome é Jesus, porque ele nos salva dos nossos pecados. Então, a salvação que vem de Cristo vem em relação ao pecado. E aí, consequentemente, nos salva do inferno, nos salva da condenação, nos salva da ira vindoura. Mas o objetivo de Jesus veio, o objetivo de Jesus vir ao mundo é nos salvar dos nossos pecados. Nós estávamos mortos em ofensas e delitos e pecados, conforme Efésios 2:1. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós nos encontrávamos mortos em ofensas e pecados. E Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Todas as outras coisas são decorrentes desta salvação dos nossos pecados. Temos vida eterna em Cristo, temos comunhão com Deus e temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Do versículo 1 ao 14, já se enumerou muitas bênçãos espirituais que nós temos através de Cristo. Começou com a nossa santificação, temos a nossa redenção e temos a nossa glorificação. Então a nossa eleição para a salvação, ela
vai ser colocada no passado. Então nós, antes da fundação do mundo, a nossa redenção se dá no presente e a nossa glorificação vai se dar no futuro. Então é uma obra de Cristo. Tem justificação, é bênção espiritual. Tem redenção, é bênção espiritual. Tem selo com o Espírito Santo, é bênção espiritual. Tem penhor de Deus na nossa vida, é bênção espiritual. Tem herança de Deus, somos herança de Deus, é bênção espiritual. Em Efésios 6 nós vamos ver que nós temos a armadura de Deus, é bênção espiritual. É uma armadura espiritual. Somos regenerados, é bênção espiritual. Então todas as bênçãos espirituais são nossas em Cristo. E nós já estamos abençoados. Então ele veio nos salvar dos nossos pecados e em decorrência dele nos salvar dos nossos pecados, acontece muitas coisas na nossa vida e todas as bênçãos espirituais vêm de encontro a cada um de nós. Eu espero que tu tenha compreendido no outro áudio nós termos conversado sobre salvação, sobre perder a salvação ou não perder a salvação. Eu não sei aonde tu te encontra em Cristo. Pode ser que tu te encontre entre aqueles que creem que você perde a salvação e eu respeito, quem sabe tu esteja certo. Eu tenho aqui livros de teologia que falam claramente que a salvação se perde e tem uma série de versículos embasando e de que é uma falácia a crença de que uma vez salvo, sempre salvo. Então são pontos, são ensinos, são muitos versículos embasando isto. Então nós podemos ter posições diferentes, isso aí não vai afetar em nada o nosso destino e a nossa fé. Nós estamos crescendo. Porque eu quero que tu entenda que existem coisas que nós não podemos aceitar, é quando vem coisas que são contrárias à palavra de Deus e o ensino básico bíblico. Quando você coloca outras coisas além de Cristo para ser salvo, quando não é só a Escritura, quando não é só a fé, quando não é só a graça, quando não é só Cristo, quando não é só glória a Deus. Então, tem coisas que nós não podemos negociar, e tem coisas que se negocia. Se perder a salvação ou não perder a salvação, isso se negocia, tranquilo, e não vai ser indiferente. Tu nasceu para ser salvo ou não nasceu para ser salvo, ou tu escolheu ser salvo, isso a gente negocia, não vai se perder nada. Agora tem coisas que não se negociam, como a salvação está em Cristo. Quem não tem Jesus não tem salvação, então isso é inegociável. E eu espero que tu entenda, que tu cresça, porque nós temos um problema no meio da igreja. Quando nós não vemos no meio da igreja de Cristo, nós não vemos ensinamentos doutrinários e a mensagem é direcionada para um ponto, mas não se usa toda a Escritura, como o apóstolo Paulo explica a Timóteo. Toda a Escritura é proveitosa e é toda a Escritura. E eu fiz questão de fazer a leitura em áudio de toda a Bíblia para que tu tenha uma noção geral. E foi uma luta, não sei como que eu consegui fazer, mas graças ao Senhor Jesus Cristo eu consegui fazer teus áudios. Nesse canal tu encontra, a princípio tu encontra, se tu não encontrar tu faz contato e tu toma, porque é importantíssimo que nós venhamos a ler a Escritura, que nós venhamos a ler por nós mesmos. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então tu tem que ler, e tu tem que meditar, tu tem que
parar e tem que pedir direção de Deus e tem que ler, porque muitas vezes o que acontece é que nós vamos pelo que os outros dizem. E muitas vezes as pessoas dizem uma coisa e nós vamos na fonte e vamos ver o que está escrito e não é bem assim. E muitas vezes a gente está falando coisas que outras pessoas falaram e que não é conforme a verdade. Então, nós temos que ir na Escritura, nós temos que consultar a Escritura, nós temos que estudar a Escritura, nós temos que aprender e pedir a Deus que aplique a palavra na nossa vida, para que a palavra seja realmente proveitosa e que nós cheguemos ao ponto de ser varão perfeito. No versículo 15 está escrito: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então o apóstolo Paulo ele segue escrevendo e ele diz que ele ouve a fé que há entre os efésios e o seu amor. Paulo se encontra aqui, ele se encontra na prisão, isso é uma epístola da prisão. Ele teve praticamente 3 anos em Éfeso, pregou o evangelho e a palavra através de Éfeso chegou a quase toda a Ásia. Agora passaram-se 4, 5 anos que Paulo esteve ausente e a igreja muitas vezes para se perder e sair do caminho é rápido, é muito rápido. Eu já havia levantado no outro áudio que se tu pega Apocalipse 2, tu vai ver que a igreja de Éfeso ela deixou seu primeiro amor e não passaram-se nem 30 anos ou 35 anos que o apóstolo Paulo havia pregado. Eu havia dito que o apóstolo Paulo foi pastor dessa igreja, que Timóteo foi pastor dessa igreja, que João foi pastor dessa igreja, e eu, vendo outros estudos, ainda diz que tem outras pessoas importantes, como o próprio Tíquico, que também era amigo de Paulo, foi pastor dessa igreja. Então ele também foi pastor dessa igreja. Então a igreja teve pastores de nome, reconhecidos biblicamente pela história. Mas a igreja se desviou e deixou o seu primeiro amor. Então a igreja, para se desviar e sair não é difícil. Mas Paulo está dizendo que ele está ouvindo, ele se encontra na prisão, mas ele tem o coração na igreja, ele ama a igreja de Cristo. Ele ama a igreja. Hoje, às vezes, eu coloco nos áudios e pode parecer agressivo até, mas nós temos pessoas no passado que amavam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, muitas vezes, nós temos pessoas que se aproveitam da igreja do nosso Senhor, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo, ele ama a igreja e ele quer saber informações da igreja. Muitas vezes ele enviou Timóteo, ele envia alguém, ele manda uma carta, ele quer saber notícias. Se ele não for ele presente, ele quer saber alguma coisa da igreja. Ele tem amor à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes tu vai encontrar ele escrevendo e diz: olha, eu sofro pela igreja, eu padeço pela igreja, eu choro pela igreja. Então ele queria apresentar a Cristo uma noiva irrepreensível, uma igreja pura, e Paulo trabalhou por isso. Então ele conta aqui que ele ouviu, então alguém trouxe notícias, Paulo queria saber notícias
da igreja em Éfeso, e alguém trouxe notícia, quem sabe chegou alguma carta, ou Paulo enviou a alguns dos seus companheiros, seus cooperadores, e aí ele ouve que eles estão bem, crescendo na fé, no nosso Senhor e no amor entre todos os santos. E aí são duas, quem sabe são duas maneiras de reconhecer uma igreja. Através da fé no Senhor e no amor que ela possui por todos os santos. E aí Paulo fica contente, ele se alegra, ele ouve da fé, que a igreja está crescendo na fé e crescendo no amor. Que a igreja tem fé e tem amor. E ele diz que não cessa de dar graças a Deus por eles. Então ele agradece, ele tem um coração agradecido, porque a igreja está bem, e a igreja espiritualmente se encontra numa posição boa em Cristo. Ocupa uma posição diante de Deus, essa posição que ela perde no Apocalipse. E aí ele diz que ele se lembra sempre dessa igreja nas suas orações. E aí ele tem um desejo no coração que pode ser o desejo nosso. E eu espero que também se torne parte das tuas orações. Ele disse que ele lembra da igreja de Éfeso nas suas orações, para que Deus, o Pai da glória, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, dê à igreja em Éfeso espírito de sabedoria e de revelação em seu conhecimento. Então, no conhecimento de Deus, no conhecimento do Altíssimo, no conhecimento das coisas de Deus, no conhecimento do próprio Deus, eles tenham espírito de sabedoria e revelação. Então, é ter discernimento, é conhecer a Deus, é conhecer o coração de Deus, é saber o que agrada a Deus. Então, no conhecimento de Deus, Ele quer que eles tenham sabedoria. Eles tenham sabedoria, eles saibam como agir. Eles tenham revelação, eles tenham uma experiência profunda no conhecimento de Deus. E aí ele diz ainda que Ele quer que eles tenham os olhos do entendimento iluminados. Muitas vezes nós vivemos numa cegueira espiritual. Espiritualmente nós nos encontramos cegos. Paulo ele escreveu a igreja dizendo que o Deus desse século ele cegou o entendimento de muitos, para que não brilhe sobre eles a luz do Evangelho. Então, muitas pessoas, mesmo em Cristo, elas se cegam. Elas se cegam e muitas vezes seguem ensinamentos heréticos, quer dizer, contrários à palavra de Deus, e não têm o discernimento, e eles não têm a sabedoria. E aqui Paulo deseja que no conhecimento de Deus a igreja venha a crescer, que a igreja tenha sabedoria, conheça a Deus, tenha conhecimento de Deus, tenha revelação de Deus, e que os olhos da igreja sejam iluminados, sejam olhos que tenham clareza, que tenham clareza nas coisas de Deus. E isso pode fazer parte da tua oração, faz parte da minha oração. E pode fazer parte da tua oração também, sempre orando por ti, pelos irmãos e pela igreja de Cristo, para que nós tenhamos no conhecimento de Deus espírito de sabedoria e revelação. Que nós tenhamos iluminados os olhos do nosso entendimento. Então, a clareza, a claridade nas coisas, nós temos discernimento, nós conseguimos discernir as coisas espirituais. Nós conseguimos compreender as coisas de Deus, nós conseguimos conhecer a Deus na sua intimidade. E aqui Paulo vai trazer 3 aspectos desse conhecimento que ele quer que a igreja tenha. Ele vai falar aqui, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então, nós não podemos perder de vista nunca a esperança
da vocação em Cristo. A esperança desse chamamento, do chamamento de Deus à vocação que Deus nos chamou. Então, nós temos um chamamento de Deus, nós somos os santos, aqueles que foram chamados para fora, foram separados do mundo. E existe uma esperança e nós temos que conhecer essa esperança e colocar os nossos olhos em Cristo. Aquilo que nós estamos aguardando, muito embora que no momento nós venhamos a passar por situações difíceis e embaraçosas e que nos fazem muitas vezes sofrer ou padecer. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não podemos desanimar e não podemos perder a esperança dessa vocação, da vocação de Cristo, da vocação, e vocação é chamamento. Hoje não, pelo menos eu não estou estudando mais, há muitos anos eu não estudo, mas eu, quando era novo ainda, e antigamente se tratava muito na parte de vocação, para qualquer trabalho, qual é a tua vocação, tu está vocacionado, quer dizer, tu é chamado a fazer alguma coisa. Então você trabalhava muito para ver o que vai estudar no futuro, em vocação, no chamamento, naquilo que se fazia alguns trabalhos para se ver para que tu é vocacionado, aquilo que te chama, te puxa, aquilo que te atrai. Hoje o que atrai na realidade é dinheiro. Geralmente se escolhe uma profissão onde se vai ganhar bem, você vai ganhar o suficiente. Mas no passado se tinha muito essa parte de vocação, do que nos atrai, do chamamento. Então esse chamamento de Deus tem uma grande esperança. E nós temos que ter esse entendimento de Deus, essa compreensão de Deus. Eu ia iniciar aqui e me esqueci, mas eu vou trazer agora esse assunto. Às vezes o nosso problema se tira um texto do contexto geral e se cria um pretexto, e nós temos que ter cuidado. Nós temos que entender o todo, compreender o todo. Embora que nós venhamos a estudar um versículo, a gente tem que entender o que se quer dizer na mensagem inteira. No que harmoniza a mensagem. Então nós temos que ter sabedoria e revelação. Nós temos que ter clareza nas coisas. Muitas vezes a gente ouve uma coisa e tira uma conclusão de um fato isolado e nós não entendemos o todo. Então nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter revelação, nós temos que ter conhecimento de Deus. Nós temos que conhecer o coração de Deus, nós temos que entrar e nos aprofundar. Agora, isso vai requerer de nós tempo. Não é de maneira apressada. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, no meu trabalho, e um outro irmãozinho veio conversar comigo e me disse assim para mim, Machado, eu acho que o nosso comandante não gosta dos evangélicos. Ele não gosta do evangélico. Eu digo, por quê? Não, eu escutei ele falar ali, ó. Estava tratando sobre animais, sobre uns cavalos, e ele disse assim, dá esse aí pro evangelho. Daí eu entendi que aquele era um cavalo pior, um cavalo mais bravo, não, dá pro evangelho. Esse aí dá pro evangelho. E ele escutou aquela partezinha ali, né? Pego esse cavalo que é pior, esse aí que é mais dá pro evangelho. Escutou só essa parte do assunto. E aí ele tirou uma conclusão, que ele não gosta dos evangélicos, porque diz que o pior era aquele que é o cavalo que era mais bravo, ou piorzinho, dá para o evangelho. Ele não gosta dos evangélicos. Eu escutei e fiquei, achei interessante, mas não entendi muito, mas ele me deu aquela conclusão. Passado um tempo, chegou 2 novos no nosso trabalho, 2 jovens novos, e um deles, não me lembro o nome do outro, mas um deles, o nome era Evangelho. E não era cristão, não tinha nada a ver. Então, ele escutou um assunto e o comandante estava falando sobre o nome de 2 jovens que iam chegar novo.
E um deles era o Evangelho. E ele disse, não, dá esse aqui para o fulano e esse aqui o outro dá para o Evangelho. Porque ele já conhecia o nome. Ele escutou esse meio de conversa e não sabia do contexto geral e tirou uma conclusão. E eu achei graça depois que eu soube a história, eu achei engraçado, porque ele de uma colocação ele já tirou e já, quem sabe, levantou uma teoria e já colocou algo no coração dele e de repente, assim como ele comentou comigo, comentou com um monte de pessoas. E quem sabe até levou isso para fora. Então, nós temos que procurar entender o todo. Nós temos que procurar ter conhecimento de Deus para falar as coisas, embora que às vezes nós vemos a nos enganar. Nós não vemos, ninguém é 100%. Eu já vi pessoas que sabem muita coisa, muito, e que eu admiro no conhecimento, que tem alguns pontos que eu não concordo, ou até eu me dou conta que está errado. Em doutrina. Então, todos nós nos enganamos, mas o problema é quando nós pegamos um texto sem o contexto e a gente levanta uma bandeira totalmente equivocada. Então aqui nós vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e revelação, que Deus nos revele a sua vontade, que Deus revele o mistério da sua vontade na nossa vida. Nós não compreendemos muitas vezes as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Tem coisas que são quase que inacessíveis para nós. Nós não temos acesso à vontade de Deus. Tu pode ter passado por uma situação difícil da morte de um familiar. Muitas vezes na nossa família morre uma criança, morre e nós não entendemos. E aquilo é um mistério. Por que aconteceu? São mistérios. Para nós é inacessível, mas não aconteceu um acidente, não aconteceu por acaso. Deus tinha tudo sob seu controle. Agora nós vamos buscar sempre ter a revelação da vontade de Deus. E nós vamos ter aonde a revelação? Através da sua palavra. Deus vai se revelar através da sua palavra a nós. E a palavra de Deus vai nos mostrar sempre a vontade de Deus. Agora tem assuntos particulares que nós vamos ter que viver pela fé, confiando que Deus se encontra no controle. Então primeiramente nós vamos saber a esperança da sua vocação, do que Deus nos chamou. Depois nós vamos conhecer e entender a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Então a glória, a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Então, aqui é compreender riqueza, compreender a glória, compreender a majestade da herança de Deus colocada em nós, nos santos. E são coisas que são gloriosas. Nós estamos descortinando coisas maravilhosas e nós recém começamos, não chegamos nem no primeiro capítulo do livro da Epístola aos Efésios, e já vimos coisas gloriosas que Deus tem para nós. Herança que Ele coloca sobre os santos. Coisas, como disse o apóstolo Pedro, grandíssimas, preciosas demais. E que nós não somos merecedores. Nós vamos receber um corpo igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Um corpo glorificado, que hoje está lutando com o pecado, que padece, que anda, que cai, mas um dia nós vamos ter um corpo totalmente glorificado, que é incorruptível, semelhante ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então são coisas gloriosas, são riquezas gloriosas, de que Deus tem colocado essa herança para nós, salvos, para nós que amamos o nosso amado Senhor Jesus Cristo e cremos nele. Depois aqui ele fala sobre nós entendermos, compreendermos e sabermos a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Então,
compreender o poder de Deus que está sobre a nossa vida. E é sobrecedente grande, é a grandeza do seu poder. O poder de Deus está sobre nós. Os que cremos. E é segundo a operação da força do seu poder. E essa força vai nos mostrar, e ela vai se manifestar, e já se manifestou em Cristo. Então, o poder de Deus que está sobre a minha vida, que está sobre a tua vida, Deus nos deu a prova e se manifestou em Cristo quando Cristo é ressuscitado dentre os mortos e posto à sua direita nos céus. Então é esse poder que venceu a morte, que a morte não pôde suportar. Muitas vezes a gente fica pensando as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja e a gente não tem, quem sabe, e não vai ter a compreensão total dessa passagem. Mas é que a morte não vai nos poder segurar. O inferno não pode nos trancar. Assim como não pôde o inferno segurar Cristo, não pôde manter seguro e preso o nosso amado Senhor Jesus Cristo, mas pelo poder de Deus ele ressuscita e ele vence a morte. E ele não só vence, mas ele sai vitorioso, diz ele tem a chave, ele toma a chave da morte e do inferno, e ele vai e se assenta, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esse poder de Deus que fez essa maravilha, que operou, que agiu, que se manifestou em Cristo, fazendo com que a morte não tivesse nenhum poder sobre ele. Esse poder está sobre nós. Esse poder é que nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que nos ressuscitou em Cristo. É o poder de Deus que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e esse poder de Deus nos ressuscita e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo. É poder de Deus. Nos tirou do império da morte. Nos tirou da potestade do império da morte, das garras de Satanás, e nos coloca são e salvos, seguros no reino do seu Filho amado. Então, nós, quem sabe, nós vamos passar a vida toda e não vamos compreender o que acontece. A vocação, o chamamento de Deus, a esperança que existe para nós nos céus. Nós não vamos nunca compreender as riquezas da glória da sua herança em nós, do que está reservado, a herança de Deus na nossa vida. O que Deus tem reservado para nós, quem sabe toda a vida nós não vamos compreender. E o poder de Deus que se encontra sobre a nossa vida, que é o mesmo poder que se manifestou em Cristo. Então, a morte e o inferno não puderam reter a Cristo. Ele toma a chave. Em Apocalipse, no capítulo 1, vai ver que ele diz que eu tenho e eu estive morto. Mas esse poder se manifestou na vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pega Apocalipse 1, no versículo 18, ele diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o inferno não pôde reter, não pôde segurar Jesus. E se ele pudesse, ele segurava. A morte não pôde segurar o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse: olha, eu fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. E ainda ele diz assim: e tenho a chave. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, ele vai, ele morre, ele é morto. Ele não diz, fui morto.
Mas eis que vivo e tenho aqui, eis aqui eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, ele lhe diz, quando ele só levou, sobre essa pedra eu vou levantar minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, quer dizer, o inferno não vai poder jamais segurar a igreja. A igreja é vitoriosa, a morte, nós vamos, se Cristo não voltar, nós vamos morrer um dia, mas a morte não vai poder nos segurar. Quando a trombeta tocar, nós vamos ressuscitar, o nosso corpo vai ressuscitar, incorruptível, e nós vamos nos encontrar com o nosso amado Senhor Jesus Cristo nos ares. Então a morte não vai poder, existe um poder sobre a nossa vida. Ninguém vai poder nos reter, nada vai poder nos segurar e nada nesse universo vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que é a verdade. Nos dá, Senhor, no teu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender as coisas espirituais, para que nós possamos entender a tua palavra, para que a tua palavra seja descortinada e nós possamos ver a tua glória e conhecer o mistério da tua vontade, para a honra e glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo.